Fala concurseira, aqui que eu vos falo, mais uma vez é o professor Alessandro. Você que está se preparando aí para o concurso, do município de Cametá, Guarda Municipal, Banca Fundação Setup. Então, como eu falei, a nossa parceria está aqui, nosso primeiro vídeo que estarei comentando, questões comentadas, aula 1 da Banca Fundação Setup. E também, claro, vez ou outra, coloco uma questão aí da Banca Setup, haja vista que elas têm o mesmo padrão, mesmo estilo de prova de língua portuguesa, tá, gente? Então, eu elenquei algumas questões e eu vou comentar para você entender. Então, é muito importante esse tipo de vídeo, porque você vai ver normalmente aquilo que costuma cair, tá, gente? São temas, eu separei aqui questões recorrentes, costumam ser cobrados por essa banca, Fundação Setup, ok? Bem como Setup, tá? Então, você que vai fazer uma prova aí para algum concurso público promovido por uma dessas bancas, então preste atenção nesse vídeo aqui, ok? Então, língua portuguesa, sobre questão de língua portuguesa, que eu estarei comentando para você entender, tá? Uma banca que eu considero muito gramatiqueira, então é muito importante que você entenda, assista esse vídeo. Gente, olha só, como sempre eu quero também agradecer a Deus por esse privilégio, essa oportunidade. Agradecer você aí também por me ajudar a atingir, ultrapassar na verdade a marca dos 10 mil inscritos aqui no meu canal no YouTube. Meu muito obrigado, tá? Do fundo do meu coração. Você faz parte também dessa conquista. O resultado tá aqui, ó, tá? Então, graças a Deus, terminei a última disciplina do meu mestrado, do curso do meu mestrado, certo? E agora eu vou ter tempo para preparar e intensificar vídeo aqui para ajudar na sua aprovação que passa por aqui. Eu só peço que você, se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, me siga no Instagram. Tem conceitos aí que eu estarei fazendo postagem no Instagram e também de maneira detalhada aqui no meu canal no YouTube, tá, gente? Então, estou preparando esse tipo de vídeo porque vai direto ao assunto que a banca costuma cobrar e de quebra eu explico para você alguns conceitos, algumas terminologias da gramática que costumam atrapalhar, certo? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Deixa eu só deixar aqui o meu rosto aqui no cantinho. Então, olha só. Questão 3, tá? Todas questões recentes, como eu falei, dessa banca aí. Então, olha só, gente. No fragmento textual, alguém o supera, é a sua mãe. Pode-se observar A, que o pronome possessivo provoca ambiguidade semântica. B, que alguém é sujeito inexistente. C, que o pronome oblíquo exerce função sintática de objeto indireto. E D, que os dois pontos sinalizam um aposto resumitivo. Qual dessas alternativas aí você marcaria? Olha só, se você assinalou a alternativa A, a alternativa está correta. Agora deixa eu lhe explicar, tá bom? Então vamos lá. O que diz aqui a alternativa A? Que o pronome possessivo provoca ambiguidade semântica. Professor, quem é o pronome possessivo aqui? Está aqui, ó, é o pronome sua, certo? Ele é o pronome possessivo, ok? E ele está provocando uma ambiguidade semântica? Tá. Porque uma das observações que eu inclusive aviso os meus alunos que estudam para concurso público, tá? Tem vídeo no meu canal no YouTube que eu explico, tem postagem minha no Instagram que eu explico para ter o cuidado com o uso dos pronomes possessivos, especialmente o seu e o sua. O que acontece? Ele provoca o que a gente chama disso aqui, ó, ambiguidade. Professor, o que é ambiguidade? Eu explico para você. Significa, tá? Ambiguidade vem do termo anfibologia, ou seja, de anfíbio. Olha só, um termo que vem lá da área da biologia, tá? Que normalmente é usado aqui na língua portuguesa. O que acontece? Vamos lá, pega o exemplo de um sapo, né? Coisa que você já estudou na biologia. Então ele é o quê? Ele é um anfíbio, por exemplo, porque ele tem uma vida dupla. Ele vive ora na terra, ora na água, certo? Então, esse conceito de anfibologia foi trazido aqui para a questão da língua portuguesa. Então nós temos o termo ambiguidade, ou seja, significa que eu tenho uma palavra que permite mais de uma leitura, ou mais de uma interpretação. E é justamente isso que ocorre, tá? Com o uso do pronome sua. Então, o que acontece aqui nessa passagem? Ó, o sua, ao mesmo tempo, pode se referir ao referente ele,
tá? Que nesse caso é o pronome oblíquo o. E também quando eu falo, olha, a sua mãe, veja só, eu estou escrevendo, olha para mim aqui, ó, olha para a câmera aqui, ó. A sua mãe, eu tô lendo ali, ó, viu? Alguém o supera, é a sua mãe. Aí você vai dizer, poxa, professor, nosso primeiro vídeo, assim, já fica falando da minha mãe. Não, não estou falando da sua mãe. Eu estou falando da mãe dali, ó, do enunciado. Aí você vai dizer, não, professor, mas quando você fala, parece que o sua está se referindo também à minha mãe. É exatamente. É essa ambiguidade, esse duplo sentido que o pronome seu ou sua provoque um enunciado, tá, gente? Então, essa questão da ambiguidade é que permite mais de uma leitura, e a semântica, tá? Quando você vê esse termo, significa sentido, tá? Então, muito cuidado com o pronome sua. É muito comum a gente ler notícias, aí você vai encontrar esse tipo de coisa, de ambiguidade, que normalmente é problemático, ou seja, essa dupla leitura, permitir essa dupla interpretação, né? Quando diga assim, ó, por exemplo, o rapaz caiu, por exemplo, de bicicleta, eu vou colocar aqui bike, e machucou. A mãe dele estava com ele, viu? E machucou. Aí vamos dizer aqui, eu vou tirar a mãe, tá? E machucou a sua mão. Preste atenção bem aí, olha o uso do sua. Veja só, permite duas leituras. Primeira, a mão aí que foi machucada é de quem? Do rapaz. Porque foi ele que caiu de bicicleta, de bike. O rapaz caiu de bike e machucou a sua mão. Só que quando eu leio, imagina que eu estou lendo a notícia aqui para você, olha, é o seguinte, no jornal tal, o rapaz caiu de bicicleta e machucou a sua mão. Ou seja, esse sua se refere à mão do rapaz, mas também quando eu leio se refere quem? A sua, exatamente, a mão do leitor, a mão do ouvinte. O que é isso, gente? É justamente isso que nós chamamos de ambiguidade. Então, permite essa dupla leitura aí, ok? Eu espero que você tenha entendido. Então, nesse caso, professor, como é que eu posso evitar aqui? Ó? Então, coloca assim, ó, o rapaz caiu de bike e machucou a mão dele, por exemplo. Aí evitaria essa ambiguidade, tá? Então, por isso que nesse fragmento a gente pode observar aí esse tipo de ambiguidade. Gente, aí olha só, presta atenção. Eu vou deixar aqui essas observações, eu vou salvar esse material em PDF e eu vou postar no meu canal no Telegram. Você não tem Telegram? Eu peço que você instale no seu celular, que é como uma rede social WhatsApp, certo? Aí você, uma vez que você instalou o Telegram, você procura lá, tá? Canal de Telegram, você procura lá, Professor Alessandro, certo? E você procura o meu rosto, ok? Eu utilizo a minha blusa, tá aqui, do meu canal no YouTube, viu, gente? Que você vai encontrar lá, tem mais de 1000 já pessoas que estão participando dele. Então, eu vou deixar lá esse material para você, tá? Então, essas observações eu vou salvar em PDF e vou deixar lá para você depois pegar o material e dar uma lida, dar uma revisada, tá bom? Então, olha só aqui eu já lembrei você essa questão de ambiguidade e atenção com o pronome possessivo. Aí vamos lá. Por que não é a alternativa B? Porque diz assim, ó, que alguém, nesse caso o pronome aí, alguém, né, é sujeito inexistente. Claro que não. Então vamos lá, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou reescrever esse trecho ali, ó. Só que eu vou colocar aqui, tá? Não do jeito que está aplicada aí a norma culta, a variedade padrão da língua portuguesa, que é justamente o que a banca quer de você. Eu vou colocar como se estivesse conversando normalmente, ou seja, utilizar a variedade coloquial. Vou colocar assim, ó. Alguém supera ele, tá? Veja só, normalmente a gente fala assim, ó. Eu amo ela. Dificilmente você fala ou escreve eu a amo. Presta atenção. A norma culta, a gramática, o que cai na língua aqui nessas provas dessa banca, tá? Ela quer que você domine isso. Mas normalmente no nosso dia a dia a gente escreve ou fala dessa maneira. Mas aqui eu vou te explicar tudo. Presta atenção. O que foi que eu fiz? Eu reescrevi, tá? Só que ao invés do o, eu coloquei o ele aqui no final. Para quê? Para você entender aqui, ó. Veja bem. Claro que numa questão como essa você não vai fazer esse tipo de conjectura. Estou explicando para você entender essa questão aqui envolvendo alguns assuntos da língua portuguesa, principalmente de gramática. Essa aí que futuramente você vai fazer a prova dessa banca. Então, ali, ó. Alguém supera ele. Então, vamos lá, gente.
Anota esse conceito de sujeito para você não errar nenhuma questão mais sobre esse elemento sintático, tá? Sujeito é o elemento sintático que concorda com o verbo. É o elemento sintático que concorda com o verbo. Ou seja, para você identificar o sujeito, você precisa procurar o verbo. Por quê, professor? Porque eu só tenho sujeito se eu tiver, nesse caso, a oração. Se eu tenho oração, porque eu tenho um verbo. Então, vamos lá. Quem é o verbo aqui? Isso é a palavra supera. Tá? Se você não lembra o que é verbo, é a palavra, a classe gramatical que expressa ação, estado, mudança de estado e fenômeno, ou seja, fenômeno da natureza, certo? Aí olha só aqui, ó. Presta atenção. Uma vez que você identificou o verbo, você pergunta quem ou que? Quem supera? Ou o que supera? Nesse caso, quem? A resposta vai ser o sujeito, ou seja, vai ser o elemento que concorda com o verbo. Então, quem supera? Nesse caso, alguém. Ou seja, eu tenho o elemento que concorda com o verbo, aí você vai dizer, tem, professor. Então, nesse caso aqui é o alguém. Ó. Ou seja, esse alguém é formado por apenas uma palavra, ou seja, um pronome. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito, porque eu tenho um elemento que concorda com o verbo supera, e como eu só tenho um núcleo, eu vou chamar de sujeito simples. Pronto. É o que diz aqui? Não. Ou seja, eu não tenho uma oração sem sujeito. Eu só tenho oração sem sujeito se eu tivesse, por exemplo, um do verbo haver aí. Se, por exemplo, o verbo fazer estivesse referindo a tempo ou outras expressões, então, ou o verbo que expressa fenômeno da natureza, ou seja, então a B não pode ser de maneira nenhuma, ok, gente? Porque alguém não é um sujeito inexistente, alguém é um sujeito simples. Pegou essa dica aí? Não esquece. Aí olha só, de novo, ó. Olha que a banca faz. Que banca é essa? É uma banca gramatiqueira, cara. Por isso que eu falo, ó. Por que não pode ser a alternativa C? Que o pronome oblíquo exerce função sintática de objeto indireto. Aí você, professor, que pronome oblíquo? O que é pronome oblíquo? Eu te explico. Tá vendo esse ó bem aqui, ó? Presta atenção. Se ele estivesse acompanhando um substantivo, ele era um artigo. Mas pelo fato dele estar acompanhando um verbo, ele é um pronome. Anotou essa dica? Não vale só para ele, vale para o A também. Você vê um A ali e depois dele um verbo, significa que ele é um pronome. Se você vê um A ali e depois um nome, significa que ele é um artigo. Anotou essa dica? E não esquece. Aí olha só o que acontece, veja bem. Vamos lá. O que diz aqui é que esse é um pronome oblíquo. Gente, olha essas coisas loucas da gramática. É por isso que você tem que assistir minhas aulas. Viu? Que esse é um tipo de assunto, cara, que não é o teu problema. Não é o português aqui. É a gramática, é uma das variedades. E o problema dessa gramática são essas terminologias, cara. Olha só. O que é o pronome do caso oblíquo? Oblíquo. O que é oblíquo? Aí você vai pesquisar. Alguma coisa que é ter um círculo ou não é reto. É por aí. Aí eu te explico. Na língua portuguesa, o pronome oblíquo, ele recebe esse nome, por exemplo, o A, T, C, o Lhe, entre outros. Sabe por quê? Porque numa oração, essa classe de palavra, ela vai ter a função sintática, aí olha só, presta atenção aí, ó, de objeto. Por isso que é importante você assistir meu vídeo aqui. Por isso que eu estou explicando assim para você, viu, gente? Para você entender. Olha essa questão aí, ó. O que é um objeto? É justamente o complemento, tá? É um complemento do verbo, ok? Então, nesse caso, significa que esse verbo aqui, ó, ele não tem sentido completo. Aí eu vou chamar de verbo. Aí olha só, por ele não ter sentido completo, eu vou chamar de verbo transitivo. Porque na época que os gramáticos criaram esse conceito, na cabeça deles, a palavra trânsito indicava movimento. Meu irmão, hoje, imagina quem mora em Belém. Trânsito, você vai lembrar do quê? Exatamente. Você não lembra, por exemplo, de se movimentar. Você vai lembrar de caos, né? Você vai lembrar de congestionamento. Mas aqui, na época, a ideia foi essa. Então, o verbo transitivo é como se ele se movimentasse. Então, nós temos os nomes
que não tem sentido completo, e nós temos os verbos que não têm sentido completo, como esse aí, ó. E aí o que acontece, ó? Dependendo de como é o complemento do verbo, ele pode ser transitivo direto, indireto, ou transitivo direto, indireto. Isso numa outra aula eu vou detalhar melhor. Mas vamos lá, um exemplo bem simples aqui, ó. Eu comi manga. Uma fruta que você não conhece. Ah, graças a Deus aqui no quintal de casa, ó, dá no pé. Literalmente eu pego com o pé. Tá bom? Se você não acredita, coloca o vídeo para você entender. Que é tanta manga que o galho, ó, da mangueira vem aqui embaixo. Tá? Não sei se é o caso aí. Então, gente, olha aí, ó. Quem come, come alguma coisa. Aí o que acontece? Esse verbo ele não tem sentido completo. Aí eu chamo de quê? Verbo transitivo direto. Por quê, professor? Porque ele precisa de um objeto. Tá aqui manga. A palavra manga é um objeto, ou seja, um complemento. Completo sentido do verbo. Agora, olha só. Esse complemento, ele vem precedido por preposição? Por exemplo, tem um de aqui, você vai dizer não, professor. Tem um para aqui? Não, professor. Tem um com? Não. Por isso que a gramática diz que é o verbo transitivo direto e logo aqui eu tenho o objeto direto. Agora, quando eu digo assim, ó, eu gosto, olha só, eu nem completei um sentido, mas ó, o verbo gosta, ele exige um complemento que, veja assim, ó, que é precedido de preposição. Então, eu gosto de maçã, por exemplo. Nesse caso, o verbo é transitivo e indireto. Por quê? Porque no complemento tem a preposição, exige preposição. Então, o que acontece, gente? Vamos lá. Os pronomes oblíquos, eles recebem o sinônimo porque eles vão completar o sentido do verbo, ou seja, eles são objetos, ok? Grava aí de novo. Pronome oblíquo, de acordo com a língua portuguesa, são os pronomes que completam o sentido do verbo. Esses aqui, ó. Tá bom? Não quer dizer que você não vai encontrar esse tipo de construções por aí, mas a norma culta diz, não pode. Tem que ser síntome. Quem é a norma culta? É aquela que está aí, a regra da gramática. Essa que a banca cobra de você. Por isso que eu estou te explicando, ok? Então, para a prova, lembra, o me tem que ficar depois do verbo. Fica antes, por algumas questões de colocação pronominal, mas ele fica como objeto porque ele completa o sentido do verbo e a função dele porque ele é oblíquo. Aí vamos lá. Se eu tenho um pronome oblíquo, eu tenho um pronome do caso reto. Por exemplo, aqui, ó. Reto. Olha aí, gramatiqueiro. Por que reto, gente? Porque o pronome do caso reto é o pronome que pode ter a função de sujeito, ok? O eu. Quem comi? Eu. Ou seja, então esse pronome ele é do caso reto porque ele pode assumir a função do sujeito, tá? E quem é o pronome que pode assumir a função de objeto? Isso é o pronome oblíquo. Deu para entender isso aí? Se não, nas minhas postagens que eu estarei colocando no Instagram e também aulas específicas sobre pronome do caso reto e do caso oblíquo. Mas eu já te dei dicas aqui importantes para você não confundir, tá? Às vezes tem questão de gramática que é o é para você assinalar onde é pronome, onde é, nesse caso, artigo, por exemplo. Então tá aí, gente. Totalmente equivocado. O pronome oblíquo, ele não exerce a função sintática de objeto indireto, porque eu não tenho nenhuma preposição aqui, sacou? Se o complemento vier precedido de preposição, objeto indireto. Se não tiver preposição, objeto direto. E porque também a alternativa D está incorreta, porque nós temos aí 2 pontos, mas eles não estão sinalizando um aposto resumitivo. Então, o aposto é um termo da oração. Olha só, preste atenção aí, ó. A questão nível médio, Fundação Setup, viu, meu querido, minha querida? Por isso que é importante você prestar atenção na minha aula. Está entendendo? Espero que sim. Deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Gente, se inscreve no meu canal. Você que ainda não é inscrito, tá bom? Ninguém faz aula de graça assim para você. Coloca pela metade, paga, né? Aqui não, coloca tudo para você. Explico aqui para você entender. Então, olha aí, ó. O aposto resumitivo, o nome já diz. Então, o aposto, gente, normalmente é um termo da oração acessório, que normalmente ele é assumido, né, por um substantivo. E aí, o que acontece nesse caso? Se fosse resumitivo, eu teria, por exemplo, um dos pronomes tipo todo, tá? Que vai o quê? Eu tenho elementos anteriores e depois eu vou colocar todos.
tá? Então vamos dizer assim, é como se eu estivesse falando, olha, saúde, educação, lazer, esporte, trabalho, emprego, renda e tal. Todos são direitos inegociáveis. Então esse todo está se referindo a quem? Isso, a essas palavras que eu coloquei anteriormente. E aí eu teria um aposto resumitivo, que é o que eu não tenho aqui nesse enunciado. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. Ok? Vamos lá, mais uma questão aqui. Professor, é desse tipo de questão que a banca gosta? Cai aqui e colar umas questões de interpretação de texto. Normalmente a banca tem preferência por questões gramaticais. Você ainda não viu a parte de sintaxe que eu também vou explicar para você, viu? Então olha só. Em Ioio, o menor tamanduá do mundo foi transportado em segurança com Angolog. Eu vou ler desse jeito aí, tá? As vírgulas do excerto assinalam. Então preste atenção aqui, ó. Com certeza você vai ter uma questão de sinal de pontuação. Não tem como fugir. Vai ter lá uma ou duas questões de sinal de pontuação, pode estudar. Mas veja só, o que é que a banca quer? Colocou a vírgula, quer que você explique qual é a função dessas vírgulas. Aí vamos lá, alternativa A. As vírgulas do excerto, ou seja, desse pedaço aí de texto, elas estão assinalando uma oração adjetiva? Aí olha para mim. Não, claro que não, gente. Vamos lá, presta atenção. Onde estão as vírgulas? Está aqui, ó. Aqui e aqui. Veja só, essas vírgulas estão assinalando esse termo da oração aí. Tem algum verbo aí? Presta atenção, ó. Não caia em cilada. Como é que a banca diz para mim que essas vírgulas estão assinalando uma oração adjetiva, ou seja, a oração que tem a função de adjetivo, se eu não tenho verbo? É porque é mentira. É porque coloca aí, porque de repente você não estudou, aí opa, vai induzir você ao erro. Acontece isso. Então vamos lá. Para ser oração, tem que ter verbo. Tem verbo aqui? O menor tamanduá do mundo tem? Não. Então tá fora a alternativa A. Esquece. Gente, isso aqui é dica, isso aqui é macete para vocês terem questão de marcar de língua portuguesa. Então, se não tem verbo, meu filho, não tem oração. Essa primeira aqui está ok. Professor, mas a vírgula está depois. Opa, a vírgula está aqui, ó. Uma aqui e outra aqui, ó. Vírgulas. Não é essa para cá, são essas vírgulas aqui, ó. Certo? As vírgulas assinaram um aposto explicativo. Você marcaria essa? Se sim, alternativa correta. O que é o aposto? É o termo acessório da oração. Presta atenção. É aquele termo que vai exigir, com exceção do aposto especificativo, tá? É o termo da oração que vai exigir que você coloque vírgula. Gente, o aposto, como é que você vai saber que é um aposto? Tá? É uma informação acessória, ou seja, ele não vai fazer tanta falta no enunciado. Quer ver? Ó? Eu vou ler sim o aposto. Ó. Ioio foi transportado. Deu para entender que alguém foi transportado? Você vai dizer, deu, professor. Pois é, o ioio. Mas o que acontece entre o verbo, tá? Entre a locução verbal e o sujeito que concorda com essa locução verbal, eu senti a necessidade de explicar o elemento anterior. Exatamente essa a função do aposto. Olha o nome, aposto, cara. Podia ser outro, mas foi esse o nome que os gramáticos colocaram. Então, como eu falei, normalmente esse termo da oração acessória ele exige que seja isolado por vírgula, com exceção do especificativo. Tá? Então, nesse caso, as vírgulas estão assinalando um aposto explicativo, que é esse termo que está explicando o que é o ioio. Bom, gente? Deu para entender aí? Por que não a alternativa C? Porque nós não temos o vocativo. O que é o vocativo? De vocatione. É um termo da oração que eu vou chamar de especial. Vou colocar aqui essa classificação. Então, normalmente, a gente utiliza o vocativo para convocar, chamar alguém. E ele também exige a vírgula, que não é esse caso. Então, normalmente, eu colocaria assim, ó, por exemplo, Alessandro, vírgula. Alessandro, entre. Por exemplo.
Aí, olha só. Alessandro entrou na sala. Preste atenção bem aí, ó. Olha só. Veja só. Aqui, Alessandro é sujeito. O mesmo substantivo, ó. Alessandro é sujeito porque concorda com o verbo. Lembrou? Quem entrou? Isso, Alessandro. Agora aqui, ó. Alessandro, entre. Já não é sujeito. Não é um termo essencial do Alessandro. Nesse caso, eu estou o quê? Alessandro, eu estou chamando o Alessandro. Tá? É um termo especial em que eu convoco, eu chamo. Independente de onde eu colocar, a vírgula é obrigatória. Alessandro, entre. Ou entre, Alessandro. Ou seja, aqui eu não estou chamando, aqui eu estou explicando o termo anterior. Mas pega isso bem aí. Vocativo, ele exige o uso obrigatório da vírgula. Aí você vai perceber pelo contexto, por exemplo, a banca colocou uma tirinha lá, por exemplo, do Calvin, chamando o pai, se é por entre vírgula, você, opa, a vírgula está servindo para isolar vocativo. Não é nesse caso aqui, ok? A D também não está correta. Por quê, professor? Porque as vírgulas aqui não estão servindo para separar um adjunto adverbial deslocado. O que é isso, professor? Adjunto adverbial deslocado. Gente, é um termo da oração também acessório, certo? Logo, exige que você coloque vírgula ou vírgulas, tá? Que tem a função de modificar. Presta atenção. Ele modifica um verbo, ele modifica um adjetivo ou o próprio advérbio. Tá bom? Então, muito cuidado. Aí, olha só, vamos lá. Deixa eu ver aqui, pensar no exemplo aqui rápido. Vamos lá. Aqui, ó. O Alessandro, o professor, colocar esse exemplo aqui, ó. O professor explicou o assunto. Aí, olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Na escola. O que acontece bem aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, o professor explicou o assunto. Não deu para você entender a oração? Tem sentido completo? Tem. Beleza. Só que aí eu sinto a necessidade de colocar uma informação a mais. De modificar. De dizer, por exemplo, onde aconteceu, quando aconteceu. Enfim. Como, etc. Afirmar, negar. Então, aí, nesse caso, entra em cena o quê, ó? Essa expressão bem aqui. Tá? Nesse caso, assume a função do que a gente chama de adjunto adverbial. Nesse caso, ele não está deslocado, ele está na sua posição normal. Então, de acordo com a norma culta, olha só, presta atenção aí. Ó. Se eu colocar uma vírgula aqui, eu não vou, por exemplo, perder ponto. Assim como eu não vou perder ponto se eu não colocar vírgula, porque nesse caso, a vírgula não é obrigatória, tem o uso facultativo. Então, o adjunto adverbial aqui, certo? Que eu coloquei, ele está na posição, entre aspas, normal. Coloca numa vírgula. Aí o que acontece? Ó, por que deslocado? Porque eu posso colocar em outras posições. Então, por exemplo, se eu colocar no início, que eu posso fazer, ó, na escola, aí o uso da vírgula é obrigatório. Olha aí, ó. O professor explicou o assunto. Olha só na escola. Tá para onde? Onde aconteceu aqui na escola? Nesse caso, eu desloquei. Aí veja só, gente. A norma culta diz, ó, se tiver adjunto adverbial deslocado de duas ou mais palavras, tá? Então, nesse caso, eu tenho, obrigação minha separar por vírgula. E também se eu colocar em qualquer outra posição que não seja lá no final. Então, aqui, ó, eu posso colocar aqui, ou eu posso deslocar. O professor, vírgula de novo, na escola, explicou o assunto. Entendeu aí? Deu para entender? Então, é o que acontece aqui? Não, você vai dizer, professor, mas aqui está parecido com lá. Tá, mas preste atenção, lá é um aposto, está explicando o termo anterior. Aqui não, ó. Está expressando uma informação a mais. É um modificador. É um advérbio de lugar. Entendeu aí, gente? Tá dando para entender isso aí? Presta atenção nisso aí, que essa banca gosta desse tipo de coisa. Você sabe.
Vocativo é aquilo que o professor explicou aqui. E aqui, nesse caso, a adjunta adverbial. Então, normalmente você faz isso quando vai escrever um texto e coloca lá, no Brasil, vírgula, hoje, vírgula de novo, entendeu? É esse tipo de construção aqui, gente. Indica lugar e o hoje indica tempo, certo? E por que não pode ser alternativa E? Porque nós não temos aqui um aposto enumerativo. Enumerativo significa que eu coloco algo em sequência. Se eu digo, por exemplo, eu escrevo, tem 3 maneiras de você ser bem sucedido na vida. Eu coloco 2 pontos ou uma vírgula, né? Estudar, trabalhar e assistir às aulas do professor Alessandro, por exemplo. É um aposto enumerativo, porque nesse caso eu estou me referindo, seja posterior ou anteriormente, a uma sequência. É o que não acontece aqui, certo? Vamos para mais uma. Tá dando para entender, gente? Tá dando para você compreender aqui, ok? Como eu falei, ó, tem projeto meu Português Facinho, que eu vou explicar a teoria, e aqui eu estou procurando assimilar, resolver questão com você e também, ao mesmo tempo, aplicar um pouco de teoria, de dicas para você não esquecer o português, de gravar mesmo. Penúltima questão, tá? Já está encaminhando para o final esse vídeo. E vai ter muita aula ainda, viu, gente? Vai ter muita questão para eu comentar. Porque, ó, aqui a gente mapeia aquilo que pode cair. Tem certeza que tem coisas que vai cair na sua prova que já estão aqui nesse vídeo mesmo. Nesse vídeo curtinho aqui, já estão. Vamos lá. 7. Desculpa, tá? Em como os profissionais do Instituto trabalharam dia e noite, eu cortei o restante do texto. Aí, vírgula, aconteceu alguma coisa. E presta atenção bem aqui, ó. A banca, seja a Fundação Setup, seja a Setup, tá? A banca gosta desse tipo de questão que com certeza vai ter lá na sua prova. Trabalhar com os conectivos, tá? Seja os conectivos lá das orações coordenadas, período composto por coordenação, que nós só temos 5, tá? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. Eu tenho uma aula aqui no meu canal que eu detalho isso. Se você puder assistir, assista. E as 9 orações subordinadas adverbiais, que no caso, 9 tipos, para cada uma eu tenho uma série de conectivos. Então dá por exemplo, que são 14 orações. Cada uma eu tenho uma série de conectivos e a banca ela faz isso. Nesse caso eu considero uma questão fácil. Fácil entre aspas, tá? Por quê? Ela só colocou conjunções subordinativas aqui, adverbiais. Mas às vezes a banca coloca lá, por exemplo, aditiva, comparativa, conclusiva, causal. Então aqui não, colocou só as 9, que eu vou postar uma aula aqui para ajudar você também. Mas olha só, gente, aqui ainda tem essa dificuldade, ainda tem a questão do como. Então as 9 são, por exemplo, oração, por exemplo, conjunção subordinativa, causal, conformativa, concessiva, temporal, causal, conformativa, tá? Entre outras que nós temos, são 9, ok? Além dessa, tem integrante, que não é o caso aqui. Então veja bem, aqui é o uso do como. Muita atenção com essa palavrinha aqui, ó. O como, ele pode ser usado para expressar relação semântica de comparação. O que é isso, comparação, gente? É uma relação de semelhança que eu faço. Eu transfiro, por exemplo, característica positiva ou negativa, né? Qualidade ou defeito de alguém para outrem, tá? Daí não importa quem seja, ok? Então, nesse caso, quando eu faço isso, eu tenho uma comparação, certo? Então, quando eu digo assim, ó, eu andei como... Aí eu coloco aqui o que? Deixa eu ver. Como... deixa eu ver aqui alguma coisa que eu coloco aqui. Eu andei como... deixa eu ver. Como um desesperado. Vamos lá. Atrás de você, por exemplo. Eu andei como um desesperado. Então, o que acontece? Eu tenho eu e eu tenho o desesperado, tá? Fulano é como ciclano. Então, nesse caso, eu tenho uma relação de semelhança, tá? Eu transfiro ou pego alguma qualidade, algum defeito. Isso é comparação, o como.
Nesse caso, é o que está acontecendo aqui? Não. Viu? Já marcou alguma aí? Então, olha só. Não é. O como está explicando comparação aqui? Não, porque eu não estou comparando os profissionais com o trem, com outra pessoa, uma equipe, o animal, sei lá. Não, não estou fazendo. Aí vamos lá. Esse como também, ele pode expressar a relação semântica de conformidade. Presta atenção aí, ó. Ou seja, o que é essa conformidade? É concordância. É concordar com alguém. É fazer algo segundo alguém, de acordo com alguém. Então, nesse caso, o como, ele vai ter, ó, por exemplo, o valor dos conectivos, conforme, por exemplo, tá, gente? Segundo consoante. Exemplo, como o professor. Eu tô dando esse exemplo aqui, viu, gente? Que são rápidos. Eu estou pensando aqui rápido, tá? E é para você entender. Como o professor explicou as questões. Aliás, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar melhor. Eu fiz a atividade como o professor explicou. Aí olha só aqui, ó. Veja bem. Esse como, ele está fazendo comparação, mesmo que eu tenha dois seres aí? Não. Ele está dizendo que alguém fez algo conforme, ou seja, consoante, segundo, ou seja, em concordância, em convergência com o trem. Então, nesse caso aqui, ó, qual é a ideia? Ó? Conformidade. É o que acontece ali? Também não. Nesse caso, o que acontece ali é um outro uso que o como tem. E aí, muita atenção. Que é justamente o que, ó? Isso. Tá? O como, ele também pode expressar a relação semântica de causa. O que é causa, professor Alessandro? É uma razão, é um motivo para algo acontecer. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ana ficou triste. Aí eu vou colocar aqui, ó. Porque junto ou sem acento, meu povo? Olha, junto ou separado? Isso aí. Junto, porque eu estou explicando isso. Ana ficou triste porque não passou, por exemplo. Tá aqui, ó. Aí olha só o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho uma consequência, alguém ficou triste. E aqui eu tenho uma causa. Só que nesse caso, a causa, ela é o quê? Ela é expressa semanticamente pelo porquê. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar as mesmas orações e vou construir da seguinte forma, ó. Como Ana não passou, vírgula, ficou triste. Olha só aí. Nesse caso, eu tenho de novo uma relação de causa e consequência. Qual é a consequência? Ficou triste. Qual é a causa? Ana não passou. Por isso que ela ficou triste. E aí, quem é que expressa a relação semântica, meu povo? Isso é o como, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Portanto, a alternativa correta, tá? O como é uma conjunção nesse contexto aí, viu, gente? Preste atenção nisso. Causal, porque está expressando causa. Como os profissionais do Instituto trabalharam dia e noite, aconteceu alguma coisa. Deu para entender isso aí? Tá? Como eu falei, eu não vou apagar nada, a não ser que trave o computador, mas eu espero que não. Tá? Eu vou deixar aqui, eu vou salvar em PDF essa aula e vou jogar lá no meu canal no Telegram. Gente, última aula, já agradecendo você que veio até aqui nessa última questão para acompanhar. Muito obrigado, viu? Estou explicando dessa maneira para você entender. Eu poderia explicar da forma que eu explico, bem rápido. Não, mas estou explicando assim com paciência, que é para você entender isso aí. Tá? Eu tenho certeza que aqui
eu estou te ajudando em muitas coisas, em assunto de língua portuguesa, que vai cair na tua prova, ok? Até porque é com base nas questões da banca, né? Das bancas. Questão 10, tá? Não é hipônimo do hiperônimo bichos. Imagina, você vê um negócio como esse, professor, não sei nem o que é isso. Vamos lá, gente. Isso aqui nós estamos falando de semântica. Lembra dessa palavrinha lá na primeira questão? Pois é. Lembra o que eu disse? Quando você vê a palavra semântica, você vai lembrar disso. Sentido. É a parte da gramática que estuda sentido. Então é onde a gente estuda sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo, hiperônimo, hipônimo e outras expressões. Que não é agora a nossa aula. Rapidinho isso aqui. Então o que acontece? Ó, hiperônimo, você vai lembrar do quê? É uma expressão, ou seja, são palavras que se refere a algo geral, generalizante, tá, gente? Você vai lembrar disso aqui, tem um sentido geral, genérico. Hipônimo, que é uma palavra ou expressão que tem sentido específico e cabe estar contido aqui no hiperônimo, tá? Então eu tenho o geral, o generalizante e tenho o específico. Vou dar um exemplo bem aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo aqui, ó, veículos, é hipônimo ou hiperônimo? Aí você diz, professor, acho que é hiperônimo. E acertou. Por quê? Veículos. Eu tenho carro, é um veículo. Eu tenho moto, é um veículo. Esse movimento, eu tenho bicicleta. Enfim. Ou seja, eu tenho aqui, ó, hiperônimo. Que quando eu falo veículo, eu estou me referindo a qualquer um desses elementos aqui, ó, ok? Isso é um importante elemento numa dissertação, tá? No texto que eu quero expor algo. Normalmente a gente começa colocando os hiperônimos e depois eu vou exemplificando, particularizando, ou seja, indo pelos hipônimos, tá? Então nesse caso aqui, ó, hiperônimo, e aqui eu tenho o quê? Cada palavra dessa, quando eu falo de carro, eu estou falando de um veículo especificamente. Aí eu tenho um hipônimo. Então vamos lá para a questão. Não é hipônimo de bichos. Tamanduá é um bicho? É um hipônimo. Eu vou marcar tamanduá? Não, professor, porque a questão está pedindo que não é. Beleza. Tatus, bicho? Com certeza. Vou marcar? Não. Animal, é hipônimo de bicho? Vou deixar bem aí. Vou ver se você acerta essa última. Preguiças, é hipônimo, ou seja, tem sentido específico em relação a bichos? Tem. Vou marcar? Não, porque a questão quer não é hipônimo. Formigas, é um tipo específico de bicho? Sim. Beleza, eu vou marcar? Não, porque a questão quer não. Então, nesse caso, animal significa que não é hipônimo do hiperônimo bicho. Logo, animal é o que, pessoas? É um hiperônimo. Aí o que eu posso colocar? Por exemplo, vaca, galinha, caipira. Quem tem, por exemplo, é igual a mim, galo, enfim, cão, gato e por aí vai. Então, nesse caso, ó, hiperônimo, hipônimos. Ok, gente? Somou aí quantas questões você acertou? Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo com mais questões comentadas aqui no meu canal no YouTube, Professor Alessandro. Tá bom? Claro, se assim um bom Deus permitir.